Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Afasta de mim este cálice. Lemos no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 14, versículo 36. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, mas afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Relatos semelhantes deste Evangelho podem ser lidos em Lucas 22, versículo 42, e Mateus 26, versículo 39. O que quer dizer esse cálice que Jesus pede que seja afastado dele? Para entender, precisamos ver a relação que existe entre a ceia pascal da antiga aliança, a ceia judaica, e a nova e definitiva ceia pascal que se instaura com Cristo. A ceia pascal judaica era composta de 4 cálices. O primeiro cálice, com ervas amargas, bebia-se logo após a recitação do Kiddush, que era uma bênção sobre o vinho. O segundo cálice corresponde ao Magid, ou seja, uma narração. Lia-se a história da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Pode ser lido em Êxodo, capítulo 12. O terceiro cálice, o cálice da bênção, se proclamava os benefícios de Deus em favor do seu povo. E, por fim, o quarto cálice, o cálice da consumação, ocorria depois do Halel, em que se recitava uma série de cânticos e salmos. Então, o que relata os evangelhos na última ceia antes da paixão de Cristo? Nós vamos pegar aqui o relato de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. Então disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Relatos semelhantes da última ceia podem ser lidos também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 29, e Lucas, capítulo 22, de 15 a 20. Então, no relato da última ceia, temos o chamado cálice da bênção, que foi celebrado por Jesus. São Paulo confirma isso ao escrever aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja a expressão usada por São Paulo, cálice de bênção. Ele era judeu e, antes de ser cristão, ele era fariseu, ou seja, um zeloso pela lei. Então, ele sabia que Jesus, na última ceia, celebrou este cálice da bênção. Mas aí o que acontece? Então, terminada a instituição da Eucaristia, Jesus não realiza o quarto cálice da antiga ceia pascal judaica. O Evangelho segundo Marcos, no versículo 25, diz: em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Continua o versículo 26. Terminado o canto dos salmos, ou seja, o Halel, saíram para o Monte das Oliveiras. A partir do versículo 32, tendo chegado ao Getsêmani, e aí nós vamos ver no versículo 26 que Jesus faz aquela oração para que se afaste dele este cálice. Então, que cálice é este? O quarto cálice, o cálice da consumação. Jesus diz assim, no versículo 36 do capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos: tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Então, este cálice, que Jesus pede que se afaste, é o cálice da consumação. Mas a vontade humana de Jesus se subordina livremente à vontade divina. E ele diz, né, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Bom,
É no Calvário que Jesus irá tomar o cálice da consumação, instaurando o reino de Deus. São João aqui nos relata isso. O único dos apóstolos e evangelistas que estavam ao pé da cruz. Ele diz que Jesus falou: tenho sede, João 19, 28. E continua no seu evangelho, João falando: havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. Ora, o vinagre é vinho azedado. Então Jesus tomou do fruto da videira, como ele havia dito, que só beberia aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Marcos 14, 25. Então, logo após tomar, ele disse: tudo está consumado. Logo depois que ele toma esse vinagre, ele diz: tudo está consumado. Ou seja, o quarto cálice, o cálice da consolação. Então, o reino de Deus na nova e eterna aliança se instauram. Outro fator importante, a vara de isopo usada pelos soldados para dar o vinagre a Jesus. O isopo era um ramo utilizado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para aspergir o sangue do cordeiro nas portas dos judeus. Isso nós podemos ver em Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Então, usava-se esse ramo de isopo para aspergir o sangue do cordeiro nas portas, para que o anjo exterminador, ao passar, pulasse aquela casa onde tinha sido marcada pelo sangue do cordeiro. Por isso esse sentido da Páscoa, passagem, né? Pular aquela casa que estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então isso demonstra que Jesus é o Cordeiro de Deus e o seu sangue derramado na cruz é o que vem nos dar a verdadeira libertação. Finaliza essa catequese com uma citação do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1340, que nos esclarece o seguinte: ao celebrar a ceia com seus apóstolos durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa Nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Também São Beda, que foi presbítero e doutor da Igreja do século VII, ele diz: uma vez terminados os ritos da antiga Páscoa, ele passa a nova, para substituir a carne e o sangue do Cordeiro pelo sacramento de seu corpo e sangue. Então, assim, nós possamos compreender o sentido redentor da morte de Cristo para nos abrir as portas do seu reino. Nos vemos na próxima reflexão, se ele assim nos permitir.